irmãos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Paz e bem. Hoje vamos refletir sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Nesse texto encontramos a narrativa da cura da filha de uma mulher cananeia. É um texto que tem paralelo também com o Evangelho de Marcos. É importante perceber o lugar em que essa narrativa ocupa dentro do Evangelho de Mateus. Um pouco antes, vemos o diálogo de Jesus com um grupo de fariseus e de doutores da lei sobre as questões das leis de pureza e impureza, onde Jesus afirma: não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim é que torna impura a pessoa. Um pouco mais adiante do texto que estamos refletindo hoje, veremos o segundo relato da multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus. No texto de hoje, vemos que Jesus está com seus discípulos no território de Tiro e Sidônia, fora da Galileia, em território fenício. Portanto, o próprio Jesus rompe os limites de anúncio da Boa Nova. Ele mesmo vai para além do território da casa de Israel. Mateus apresenta que uma mulher cananeia se aproxima de Jesus. O termo cananeia é uma expressão bíblica antiga para se referir à população sírio-fenícia. Ao utilizar essa expressão, Mateus remonta à genealogia de Jesus, que está apresentada no seu Evangelho no capítulo 1, em especial ao verso 5, onde ele se refere a Raabe, a prostituta cananeia que atua efetivamente para a conquista de Jericó e passa a ser contada entre os filhos de Israel. É importante lembrar também que o profeta Elias esteve nessa região e realizou milagres para uma viúva, provendo-lhe os bens necessários para uma vida digna. Da boca desta mulher cananeia saem expressões cristãs de profissão de fé. Ela diz: Senhor e Filho de Davi. A narrativa segue com um diálogo envolvente entre Jesus e os discípulos e entre Jesus e esta mulher. O que está em questão é se a boa nova do Pai, que é o próprio Jesus, pão vivo descido do céu, deveria ou não ser anunciado, destinado às comunidades não judaicas, às comunidades que estão fora da casa de Israel. Não era só uma questão de conceder ou não um milagre de cura, algo que os discípulos desejam de imediato, ao dizerem: atenda e a despeça. Mas o que importa é saber se esta mulher pode ou não ser contada entre os filhos da casa de Israel. E é bonito ver como ela mesma resolve essa questão ao dizer: os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Tomando a imagem da casa e a imagem da mesa, vemos que tanto os filhos de Israel quanto os não-judeus já estão dentro desta mesma casa, ou seja, dentro da humanidade. Humildemente, a mulher cananeia reconhece que os destinatários primeiros da boa nova da salvação são os judeus, os filhos, mas a ela e a toda a humanidade cabe-lhe também uma porção dessa graça. Não nos esqueçamos que um pouco antes da narrativa que estamos refletindo hoje, e um pouco mais adiante, teremos os textos sobre a multiplicação dos pães, e em ambos, após a multidão estar saciada, são recolhidos cestos com as migalhas que sobram. Estas migalhas são suficientes para a mulher cananeia. Com isso, Jesus afirma: grande é sua fé. É a única vez que Jesus diz isso no Evangelho de Mateus.
Grande a fé dessa mulher, não porque ela é capaz de expressar a divindade de Jesus, não porque ela é capaz de expressar que Jesus é o Senhor e o Messias, mas principalmente porque ela é capaz de compreender o projeto de Deus, um projeto que envolve toda a humanidade. Se com os doutores da lei encontramos uma preocupação com o ritualismo vazio da pureza ou da impureza das práticas socioculturais religiosas, com a mulher cananeia vemos uma fé grande, madura e proferida com consciência. O texto de hoje deixa transparecer provavelmente um conflito existente dentro da comunidade de Mateus, onde um grupo da comunidade mais fechado, particularista, não desejava se abrir à evangelização das comunidades gentias. Por outro lado, teríamos um grupo mais aberto, mais universalista, que acolhe os cristãos não provindos do judaísmo. Com essa narrativa, esse conflito, esse dilema é resolvido, pois a toda a humanidade é destinado a boa nova da salvação. Irmãos e irmãs, que nós, também hoje, superemos a imagem de uma igreja intimista, destinada a poucos privilegiados, e saibamos ultrapassar as fronteiras, chegando aos que estão à margem, não para levá-los leis necrosantes que segregam entre pureza e impureza, perfeição e imperfeição, dignos e indignos, mas para acolher deles sua profissão de fé e contá-los entre os filhos do nosso único Pai. Assim seja.